Jesus, estamos hoje sobre o seu olhar. Estamos hoje agradecidos por mais um momento de fé, de oração, de discernimento, buscando ampliar o nosso aprendizado, buscando ampliar a nossa visão, o nosso horizonte, para que a gente tente, pelo menos, fazer com que o nosso caminho seja mais leve, com que a nossa caminhada seja mais produtiva. Então, nós agradecemos por tudo. Agradecemos pelo amparo que nos dá diariamente. Somos muito agradecidos, até mesmo pelas adversidades que vêm como oportunidade. Agradecemos a espiritualidade amiga presente e pedimos a Jesus que permita que ela magnetize e fluidifique a nossa água, derramando sobre ela os fluidos que cada um de nós necessita, que eu necessito, que vocês necessitam, para que a gente possa se reequilibrar com tantas coisas boas, nós podemos chamar de vitaminas, né? Que vêm para o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual através desses fluidos. Então, nós somos muito agradecidos. A porta do nosso coração está aberta, a nossa mente está aberta, a nossa casa está aberta para que a palavra de Jesus possa então entrar. Jesus, a casa é sua e nós aguardamos a sua palavra. O nosso evangelho está no capítulo 12, amai os vossos inimigos, e nós vamos no item 5, os inimigos desencarnados. Capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 5, os inimigos desencarnados, o meu encontra-se na página 120. Aguardo vocês para que a gente, então, possa iniciar a leitura. Tudo ok, gente? Solange, ok? Repetindo. Acho que ok, né? Luciano, ok. Cris, ok. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Item 5, os inimigos desencarnados. Vamos lá? Vamos para a leitura? Ok. Acho que todo mundo, né? Então vamos lá. Os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de perdoar, de ter misericórdia, de amparar, de ter indulgência para com seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa e que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar por conseguinte uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo,
amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represália. De um inimigo, pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Antigamente, nos tempos passados, outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los sendo pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade. Que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. O evangelho de hoje trazendo para nós os nossos inimigos desencarnados, né? Esse capítulo 12, que fala amai os vossos inimigos, ele vem de uma sequência em que Jesus está nos chamando a amar e olhar para o próximo, né? Visto que o capítulo 11 nos fala de amar o próximo como a si mesmo, né? É uma máxima aí é o maior mandamento, né? Uma máxima que Jesus nos deixou. Amar o próximo. E nós precisamos fazer esse exercício. Quem é esse próximo que nós precisamos amar? Porque nós amarmos aquele que nos faz bem é muito fácil, né? Nós precisamos amar aquele que, sobretudo, traz alguma coisa negativa para nós. E aí está o grande desafio. Nós precisamos, para entender esse evangelho de hoje, também a seguinte realidade: a vida continua. E nós já encarnamos, desencarnamos tantas outras vezes. Nós vamos encontrar nossos amores do outro lado, mas nós também encontraremos os nossos inimigos. E o Evangelho já começa dizendo o seguinte: olha, nós espíritas temos um ponto a mais para que a gente tenha misericórdia, para que a gente tenha um olhar diferente, para que a gente dê amparo a esse inimigo, por mais difícil que seja. Porque nós sabemos que um dia eles vão mudar. Nós sabemos que eles estão como crianças pequenas que ainda vão passar por um longo processo de educação. E um dia eles vão melhorar, ainda que demore. Então, Jesus nos chama a amar esses nossos inimigos. Jesus nos chama a ter misericórdia dos nossos inimigos. Porque nós vamos encontrá-los pelo caminho.
E muitas das vezes não será fácil exercitar essa caridade, de olhar para ele e de perdoá-lo, sobretudo pedir perdão, porque muitas das vezes vai estar aflorado, vai estar vivo um determinado sentimento. Mas que nós possamos, sobretudo, desprender desses sentimentos e entender que nós também, em algum ponto, vamos precisar, vamos necessitar dessa misericórdia. A gente não paga o mal com o mal. Nós pagamos o mal com o bem. Nós precisamos dar o melhor de nós. Se o outro nos feriu, não é problema nosso, é problema dele. Se nós não perdoamos, o problema passa também a ser nosso. E aí nós estamos interligados nesse ponto. Nós nos afinamos nesse ponto. Então, o que a gente faz para melhorar o nosso caminho? Jesus não nos chama à vinha? Jesus não nos chama a trabalhar primeiro em nós mesmos? Quando Jesus nos chama a trabalhar em nós mesmos, Jesus quer que nós sejamos melhores. E estender a mão e aprender a amar o nosso inimigo também é o nosso papel. Então, nós exercemos também aí a empatia. Se eu também preciso de misericórdia, qual a empatia que eu preciso exercer enquanto ao outro que também necessita de misericórdia? Eu vou fazer a ele aquilo que eu gostaria que fizesse a mim mesmo. Eu vou dar a ele o tratamento que eu gostaria que desse a mim mesmo se eu tivesse naquelas condições. Lá ao final do Evangelho, Jesus vem dizendo que o Espiritismo nos explica, chegou para nos explicar que não existe essa questão dos demônios ao qual é implantado. Não existe essas questões infernais. Nós sabemos que, para nós espíritas, aquilo que as outras religiões chamam de inferno, nós chamamos de quê? De umbral. E o Evangelho vem nos dizendo, olha, essas regiões não existiriam em volta da Terra se a Terra não existissem pessoas más, pessoas com vibrações densas, pesadas, perversas, que a gente sabe que elas são dignas de misericórdia, que elas um dia vão mudar. E que se hoje nós temos um olhar um pouco não acima no sentido de ser mais, mas se nós temos mais compreensão, nós precisamos dispensar a eles ainda mais misericórdia. Lembrem-se, a quem muito é dado, muito será pedido. E isso não é somente nas questões materiais, mas também nas questões morais. Aquele que se encontra um pouco mais adiantado tem a obrigação de ajudar aquele que ainda está um pouco para trás. Da maneira que puder, mas nós temos essa obrigação. Então, se a Terra não existisse pessoas que vibrassem tão negativamente, o umbral não estaria cheio. Todo mundo estaria diretamente nos mundos felizes, nas dimensões positivas. Que nós possamos olhar para os nossos inimigos com mais empatia, com mais misericórdia, assim como Jesus olha para nós. Que nós possamos ter a certeza de que, assim como nós encontraremos amigos, nós também vamos encontrar inimigos. E que, quando nós encontrarmos esses inimigos, que nós possamos estar com o nosso coração um pouco mais cheio de amor, desse amor que Jesus nos ensinou. Porque estando com esse amor no coração, estando com a fé firme e raciocinada, seguros nas mãos de Jesus, será muito mais fácil a nossa condução, não só na nossa jornada, mas quando esses inimigos nos encontrar pelo caminho. Porque eles saberão que nós, em algum ponto da nossa evolução, nós mudamos e estamos dispensando a todos eles
não só o perdão, mas também o amor. Nós queremos e desejamos que aqueles que um dia foram nossos inimigos, um dia possam se tornar nossos amigos e que nós possamos ajudá-los, assim como Jesus ou aqueles aos quais nós devemos também possam nos ajudar um dia. A Solange dizendo: para amar os inimigos é necessário educar nosso coração. Faz bem para os dois lados, amar e perdoar as ofensas. Nossa vida se torna mais leve. Quando nós aprendemos a amar ao próximo, essa máxima de Jesus, que nos torna às vezes tão difíceis, pelos obstáculos que nós mesmos colocamos diante desse caminho, mas nós precisamos ainda assim exercitar essa questão de perdoar, né? Às vezes a gente tem tão vivo, tá tão latente em nós determinadas coisas, e a gente vai colocando obstáculo atrás de obstáculo, né? Quando nós temos a nossa fé firme e raciocinada, quando nós entendemos o que acontece, quando nós temos um olhar de empatia para o outro e a gente já tem aquele aprendizado que ele ainda não tem, nós precisamos vê-los como criança que ainda precisa se desenvolver. Quando eu falo para a gente ter empatia, porque nós também precisamos de misericórdia, porque tem certos pontos que nós também não evoluímos. E nós vamos precisar daqueles que estão lá na frente ter um olhar para nós de misericórdia, nos enxergar como crianças, que um dia irá mudar. Então, isso é muito importante para a nossa caminhada. A gente vai caminhando mais firme, mais seguros. Nós estamos aí com a mão mais encaixada na mão de Jesus. Então, a tendência, quando nós estamos dessa forma, é que a gente tenha um pouco mais de êxito, né? Oi, mãe, boa noite. Deus te abençoe e te guarde. Quem mais, gente? Estou aguardando as considerações de vocês, tá? A Solange já deixou a dela. Vamos ver se tem mais alguém. Não, ainda ninguém, né? Ninguém se manifestou. Que nós possamos ter discernimento, né, gente? Tudo caminha em volta desse discernimento tão necessário, né, a todos nós. E é bom que a gente vai tendo os nossos pés no chão, porque muitos acham que depois que a gente desencarna, nós vamos encontrar somente flores pelo caminho, né? E nós vamos encontrar também esses inimigos. Ainda que socorridos e amparados, nós vamos encontrar esses inimigos. Quantos estudos nós não já fizemos por aqui que um determinado ponto, ou quando estava em missões pelo umbral, ou quando estava em um hospital, não encontra um inimigo. Nós já tivemos estudos aqui onde um assassino encontra aquele que foi assassinado por ele no umbral. O que foi assassinado estava em missão e encontra aquele inimigo no umbral e revive toda aquela sensação. Mas lá no fundo, como ele estava firme, com a sua fé raciocinada e seguro nos ensinamentos de Jesus, ele consegue ali se reequilibrar e efetuar, então, aquilo que ele precisava efetuar, que é o perdão. O perdão cara a cara diante dos seus inimigos. E se um de nós desencarnasse agora
nós estaríamos prontos para encontrar também os nossos inimigos? Encontrar os nossos amigos é muito fácil, né? Porque nós já os amamos por natureza. Amigos, familiares queridos, que nós possamos trabalhar também nesse quesito, porque nós vamos encontrá-los pelo caminho. E não só enquanto espírito, nós vamos encontrar também os nossos inimigos sendo as nossas atitudes, né? Porque as nossas atitudes negativas também são os nossos inimigos diante de todo o nosso caminho. Cris dizendo, quando estudamos o Evangelho e passamos a entendê-los, vemos o quão difícil é o caminho para a evolução espiritual. Exercitar o perdão a quem nos faz mal não é fácil. Por isso, temos que ter a consciência de que o perdão dado ao outro só faz bem a nós mesmos. A caminhada é longa, né, Cris? Muito longa. Nós estamos muito longe ainda de chegar à classe dos espíritos puros. Nós estamos muito longe ainda de chegar no que foi Jesus. Quando nós estudamos as características daquele homem primitivo, daquele homem lá de Neandertal, nós vimos e percebemos que nós temos características deles até hoje. E olha quantos anos já não se passaram. Que Jesus passou pela Terra tem mais de 2000 anos. E nós ainda temos característica daqueles mesmos homens. Mas nós não podemos negar que alguma coisa a gente cresceu, ainda que pouco. E isso nos dá o que? Esperança. Então, se Jesus passou pelo mundo nos dizendo que é possível, nós precisamos continuar a nossa caminhada. Ainda que a passos curtos, mas a caminhada precisa continuar. E realmente, né, não é fácil perdoar os nossos inimigos, né? Por isso que a gente vai fazendo o quê? Vai exercitando, vai ampliando e vai melhorando a nossa moral, a nossa conduta, o nosso lado espiritual, para que quando a gente se vê diante de uma adversidade dessa, a gente mostrar para nós mesmos que nós aprendemos com todos os ensinamentos que o Evangelho um dia nos deixou. Então, isso é muito importante. Boa noite, Ana Rodrigues. A Helena dizendo, as pessoas andam tão sem Deus no coração que já saem na rua querendo fazer inimigo. É verdade, né? A gente tem visto por aí essa questão da moral retroagindo um pouco, né? Embora o homem caminhe e avance muito na ciência, avance muito tecnologicamente, mas a moral a gente vê que cresce pouco. E é exatamente o que nós viemos buscar. Nós sabemos que a gente precisa conciliar mundo espiritual com o mundo material, porque nós precisamos do mundo material para a nossa sobrevivência. Mas nós não podemos esquecer o lado espiritual. Nós já aprendemos em Evolução em Dois Mundos que um lado precisa do outro. A ciência precisa do mundo espiritual, porque a evolução se dá aqui e se dá lá. E nenhum de nós vai conseguir o êxito que nós queremos se a gente não unir essas forças. Talvez a gente até consiga, porque tem ateu que é mais cristão do que aquele que está dentro da igreja, né? Porque tem aquele que fala, eu sou ateu. Mas a sua conduta nos mostra uma coisa completamente diferente, né? Nos mostra o que é solidário, o que está pronto, o que está estendendo as mãos, o que está trabalhando pelo bem comum. Então, nós precisamos trabalhar e entender essa nossa moral. Moral no sentido de conduta, no sentido de crescimento, no sentido de valores, no sentido de princípios, e que se encontra tão escasso hoje na Terra, né? Nós precisamos ter esse olhar. A Luciana dizendo, em uma das lives, você disse
que nesse plano físico, ninguém é melhor do que ninguém. Aqui somos todos irmãos, buscando o mesmo propósito. A única diferença é que uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, mas que no fim, em algum momento, todos iremos despertar para a nossa evolução e cabe a quem já possui algum adiantamento auxiliar os nossos irmãos, amigos ou não. E isso é um princípio que rege e que precisaria reger não só na Terra. Esse é um princípio que rege as dimensões espirituais positivas. Lá é ajuda mútua. Por isso nós não encontramos nessas dimensões positivas desigualdade. Nós não encontramos fome. Nós não encontramos desprezo, ódio, raiva, soberba. Porque estão todos trabalhando ali pelo bem comum. Quando a gente olha para nosso lar, para a colônia nosso lar, fica todo mundo maravilhado. E olha que nosso lar é quinta dimensão. Está bem próximo de nós. Existem colônias muito mais avançadas do que aquelas. Nosso lar, muitos ali ainda faz uso da comida, né? Ainda tem necessidade de se alimentar. Tem necessidades terrenas. Tem outras colônias muito mais evoluídas. E aos nossos olhos, nosso lar está excelente, né? Veja bem, os governadores dão exemplo, todos te recebem. Não precisa nem marcar horário. Chega, senta e aguarda a sua vez. Todos estão dispostos a ajudar. Ali, ninguém que chega fica sem casa. Todo mundo tem casa. Ainda que quando chega, às vezes, não tem nenhum familiar por ali naquela dimensão, ele é recebido. André Luiz não foi recebido pelo Ulisses? Aquela família não era a família de André Luiz, mas ele foi muito bem recepcionado. Então, que nós possamos aprender hoje com a nossa conduta. De onde nós viemos, nós já sabemos. Para onde nós vamos, nós hoje estamos definindo o nosso futuro. Assim como na vida material, né? O que a gente faz hoje para tentar se sobressair um pouco mais lá na frente, da mesma forma a gente faz com a nossa vida espiritual. O caminho que eu percorro, a conduta que eu tenho, está me dizendo para onde eu vou, né? E isso que a Luciana colocou, a gente sempre fala aqui mesmo. É uma linha. Cada um está num ponto. Todos nós vamos chegar. Ainda que os que estão lá atrás demorem mais. Mas quem está um pouco mais evoluído em determinado ponto, porque nós também temos falhas, nós também temos pontos em que nós precisamos evoluir. Mas se em um determinado ponto eu estou mais evoluído que o outro, eu preciso estender as mãos para aquele outro. Se ele vai aceitar a ajuda, é outros 500. Mas eu preciso, em mim, ter essa conduta. Claudionete dizendo, amai-vos uns aos outros, perdoar para ser perdoado e seguir segurando nas mãos de Deus. Deus é amor e perdão. É verdade, né, Claudionete? A gente precisa perdoar porque nós vamos precisar ser perdoados. É só a gente não. A nossa outra encarnação, nós não conhecemos, porque nós passamos pelo corredor do esquecimento. Quando a gente retornar, nós vamos saber de todas elas, né? Mas vamos fazer essa análise nessa encarnação. Eu preciso ser perdoado de muita coisa, porque em muita coisa eu falhei. Todos nós somos falhos, assim como todos nós temos também pontos positivos, mas nós temos pontos negativos que vai necessitar da misericórdia, seja do nosso inimigo, aquele que nós fizemos o mal, ou seja, pela misericórdia divina. A espiritualidade amiga, quando trabalha ao nosso favor,
Ela está o tempo todo tendo de nós misericórdia, estendendo as mãos para a gente o tempo todo. Então, nós precisamos sim perdoar, porque nós também vamos necessitar do perdão. A Maria Freitas dizendo: somos tão falhos e pecadores, mas se analisarmos certas coisas que alguns seres humanos são capazes de fazer, ficamos indignados. É verdade, sabe, Maria Freitas? Às vezes a gente vê certas coisas que nos traz indignação. Mas ainda assim, nessa indignação, nós que somos estudantes da doutrina espírita, nós precisamos entender, assim como o Evangelho nos fala lá no início. O Evangelho já começa o início dele dizendo o seguinte: que nós espíritas temos outros motivos para perdoar, ter misericórdia e amparar, ter indulgência. Nós temos motivos a mais para fazer isso. E por que que nós temos esses motivos? Porque aqui, olha, porque a gente sabe que a imperfeição, ela é momentânea. Do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e um dia ele se tornará bom. Ainda que seja muito difícil, ainda que as atitudes são perversas, mas cabe a nós, dentro do nosso discernimento, fazer o que diante disso quando se torna difícil, quando a gente vê, nossa, não é possível que uma pessoa é capaz de fazer uma coisa dessa, a gente precisa orar. Orar pelas duas partes, para quem sofre e para quem causa o sofrimento. Porque a gente sabe também que existe a lei de ação e reação, existe, mas se aquele outro veio e fez aquele mal a quem não merecia, o retorno para ele haverá de ser muito duro. Olha o que ele está julgando aí, as pedras que ele está jogando no seu caminho. E nós também, quem é capaz de dizer que nós um dia não trilhamos também esses mesmos caminhos? Nós não chegamos, nós não estamos aqui sem passar por nenhum percalço, não. Quantos de nós, em outras existências, não pode ter sido assassinos, não podem ter sido suicidas, não pode ter sido um emaranhado de coisas, um emaranhado de possibilidades. Não quer dizer que hoje nós estamos nessa condição, aparentemente, que nós não passamos por esses caminhos. Pode ser que nós passamos e já purificamos, ou possa ser que nós precisamos purificar ainda lá na frente. Os débitos são muito grandes, os ensinamentos também são gigantescos que nós precisamos trilhar no nosso caminho. Nós ainda somos espíritos errantes. Quando a gente desencarna, para onde nós vamos, ainda que em dimensões positivas, nós vamos estar na erraticidade, onde encontram espíritos ainda que em condições de erro, que erra, que cai, que precisa de ajuda. Então, que nós possamos, por mais difícil que seja, ainda que eu não consiga perdoar hoje com tanta facilidade, eu preciso fazer esse exercício em mim. Porque se eu não faço esse exercício, se torna difícil para mim mesmo. Porque lá na frente eu vou precisar, com certeza, da misericórdia. Né, gente? Não tem outro caminho. Então, Jesus hoje nos ensina a amar os nossos inimigos e a saber que, da mesma forma que nós temos inimigos encarnados, nós temos inimigos desencarnados e que um dia nós vamos precisar enfrentá-los e que nós possamos enfrentar da melhor maneira possível, que nós possamos ter evoluído o suficiente para que então a gente possa estender o perdão e que a gente possa ter evoluído o suficiente para reconhecer o nosso erro e também pedir perdão.
E nós vamos pedir a Deus que no dia que for preciso a gente exercitar, pedir esse perdão, que o outro tenha também uma evolução, tenha adquirido um entendimento e um discernimento tão grande que ele possa dispensar a nós esse perdão e que nós possamos dar um passo e seguir um pouco mais limpos na nossa jornada e na nossa caminhada. Silvia Leones dizendo que possamos fazer a nossa parte e que possamos ter discernimento e poder exercitar o perdão cada vez mais necessário para melhorar de nossa conduta e evolução. Quem perdoa vai além, por mais difícil que seja. Quando a gente perdoa, nós estamos dizendo sobre nós o que nós somos capazes. Até Jesus, que nada devia, que foi assassinado, o que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus olhava toda aquela multidão que o condenou, todos aqueles soldados que cometeram tamanhas atrocidades e perversidades contra Jesus, Jesus olhou para eles como crianças que não sabiam o que estavam fazendo, mas que um dia, nessa nossa caminhada rumo à eternidade, nessas nossas idas e vindas, nessas nossas encarnações, nós iríamos aprender. Porque Jesus e Deus é tão bom que nos dá a oportunidade sempre de aprender e de crescer. Jesus, nós agradecemos pelo momento de hoje. Momento produtivo, momento de reflexão, um ponto difícil no nosso caminho, mas que necessita desse estudo, dessa reflexão, desse raciocínio, desse entendimento, para que nós possamos continuar a nossa jornada, tentando um dia de cada vez ser um pouquinho melhor em cada instante. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, agradecemos aos desencarnados presentes, que todos possam seguir na luz do Espírito Santo de Deus e que possam, lá dentro do seu coração, exercitar esse perdão e entender que nós também somos imperfeitos e vamos precisar desse perdão. Que a nossa água seja fluidificada, seja derramado sobre ela tudo aquilo que o corpo físico e espiritual está necessitando. Jesus, obrigado por tudo. Obrigado pela noite, obrigado por todos nós aqui, que nós possamos descansar o nosso corpo físico mais uma vez em paz e que nós possamos, quem sabe, ajudar, estudar, visitar e estar nas dimensões positivas, que nós possamos vibrar positivamente para que isso, então, possa acontecer. Fiquem em paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.